Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez em Sua maravilhosíssima presença para tratarmos de assuntos concernentes à Sua palavra e dando aqui continuidade à nossa série de estudos em se tratando de pneumatologia. Então, aqui nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de forma sistemática e hoje nós vamos tratar um pouco acerca da personalidade do Espírito Santo, entendendo sempre esse contexto de personalidade, que vai ser uma demonstração característica, ou seja, uma demonstração de caráter, aquilo que é pessoal de cada um. Então, o Espírito Santo, claro que fazendo parte dentro do conceito da deidade, ou seja, comungando da essência divina, ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus, então ele tem a sua forma característica de atuação. E aí nós temos a distinção da sua personalidade. E aqui nós vamos discorrer um pouco aqui, vamos ler aqui o que a nossa literatura prediz, para aí termos a continuidade do pensamento. Por personalidade, se entende que é o conjunto de qualidades exclusivas de uma pessoa, ou seja, tudo que lhe é próprio e essencial, tudo que o distingue de uma outra pessoa, ou que distingue de outrem. Utilizando a Bíblia como ponto de apoio e única regra de fé e ordem, podemos seguramente afirmar que o Espírito Santo tem a sua própria natureza, caráter próprio, sua própria essência e caracteres, o que de fato o torna ou o qualifica como uma pessoa em seu sentido distintivo. Frankfurt, ele vai dizer o seguinte: por personalidade do Espírito Santo, queremos dizer que ele possui ou contém em si mesmo os elementos da essência pessoal, ou seja, algo que lhe é pessoal, que lhe é característico, concernente à sua existência. O Espírito Santo tem uma personalidade distinta e separada dentro do conceito divino. Conceito divino aí, quando nós pensamos dentro do pensamento pentecostal, né, dentro do conceito aceitável da Trindade, né, aqueles que são adeptos da teologia da Trindade divina, compreendem claramente que o Espírito Santo, ele comungando dentro dessa essência, o que o caracteriza como Deus, né, entendendo aí Pai, Filho e Espírito Santo, ele comunga da mesma essência, porém de forma divergente no seu aspecto pessoal. Dentro da sua pessoalidade, ele vai trazer aí a sua individualidade dentro do conceito divino. Uma individualidade que não vai fugir dos padrões ou dos parâmetros do conceito divino, mas algo que vai o intensificar como alguém que é diferente, alguém que é divergente e alguém que está atuante dentro do mesmo conceito. Então, ele procede de Deus, é enviado de dentro de Deus, de dentro da deidade, é manifesto como dom de Deus ou presente da deidade para os homens. No entanto, o Espírito não é independente de Deus, ou seja, ele não tem aí a sua autodependência, né? Ou seja, ele é independente em sentido pessoal, porém ele comunga dentro do conceito divino, ou seja, ele nunca deixou de ser Deus, então assim ele está em plena comunhão com os membros da Trindade, porém ele vai proceder de forma divergente
atuante em sentido pessoal, não como um autônomo, mas que tem aí a sua autonomia, porque lhe é capaz dentro do sentido criativo, ou seja, ele comunga dos atributos pessoais que só Deus pode ter, que é onisciência, onipotência e onipresença. Então, ele tem a sua forma pessoal de utilizar, então, os atributos que ele retém. Ele sempre o representa, ou seja, ele sempre vai atuar em nome de Deus e nunca em nome próprio, operando na esfera do pensamento, na vontade, da atividade. O fato de o Espírito Santo poder ser um com Deus e, ao mesmo tempo, distinto de Deus, é parte do grande mistério da Trindade. É algo que, dentro desse conceito, pode até alguém ter certa dificuldade de compreender, mas não é um bicho de sete cabeças, porque quando nós entendemos de forma sistemática, nós conseguimos compreender esse aspecto pessoal, ou seja, cada um em seu sentido pessoal, ele faz algo coletivo, porém de forma como indivíduo. Ele atua como indivíduo dentro dessa parte processual. Assim como Jesus, na sua individualidade, sendo Deus, mas na sua individualidade, ele se humanizou. Jesus, ao se humanizar, ele não fez com que o Pai se humanizasse ou que o Espírito Santo se humanizasse. Quando Jesus ele se humaniza, em cumprimento de Hebreus 10:5, ou seja, corpo preparaste, esse corpo que está preparado era para que houvesse um sentido de humanidade em Jesus. Então, Jesus atuou aí de forma individual, porém coletiva, dentro do sentido do propósito. Qual que era o propósito? O propósito é a salvação da humanidade. Então, os três membros, eles estão envoltos na salvação da humanidade, isso dentro do processo de redenção, que é acompanhado, em primeira instância, da expiação, né? Jesus precisava expiar os pecados para redimir, então, o ser humano, para que pudesse ser o promotor da salvação, ele pudesse promover essa salvação. E isso foi algo pessoal que só Jesus fez. Muito embora Jesus, aí dentro do seu conceito divino, ele, ele conseguiu atuar de forma divergente dos demais membros, né? Até porque ele é um indivíduo pessoal, né? E assim o Espírito Santo também tem aí a sua forma pessoal de atuação. Dentro dessa forma pessoal de atuação, ele vai caracterizar aí como uma pessoa que é totalmente distinta, mas parte dentro do processo completo e linear do plano salvífico. Fica bem explícito na Bíblia que a vida entre as pessoas da Trindade é de plena concordância, porque nós estamos falando aí dentro do aspecto do conceito divino, né? Ou seja, ele é Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, em essência, a essência é divina, em essência divina, eles têm plena concordância. O modo de vida entre eles é de inteira harmonização, ou seja, eles estão em perfeita harmonia, né? E quando a gente pensa em harmonia, é bom nós pensarmos aí um pouco na música. Se a gente pega, por exemplo, dentro de uma banda na sua naturalidade, não vou nem falar dentro de um concerto clássico, mas dentro de uma banda vai ter ali os elementos básicos, que é justamente a guitarra, nós temos ali o contrabaixo, nós temos ali a bateria.
né? Vamos falar aqui de forma básica. E se nós pegarmos aí cada um desses instrumentos tocando em sua individualidade, é a mesma música que eles estejam tocando, mas na sua individualidade, parece que uma música é diferente da outra, porque os sons que são promovidos dos instrumentos na sua individualidade, eles são divergentes, porque eles são instrumentos, muito embora todos são instrumentos, mas eles são divergentes uns dos outros. E quando nós unimos os três instrumentos, tocando ali a música, nós estamos falando de uma mesma música, que cada um está tocando de uma forma diferente, porém, essa forma diferente dos sons que são promovidos por cada instrumento trazem uma harmonização, e essa harmonização é aquilo que nós chamamos de música. Então, nós temos uma música perfeita e audível, gostosa, boa para se ouvir, agradável, porque se há uma harmonia. Muito embora os três instrumentos eles são diferentes. Eles promovem sons diferentes, mas eles estão tocando uma mesma música. Assim é a Trindade Divina. Eles estão envoltos em uma mesma música, são instrumentos que são diferentes, porque são pessoais, cada um tem aí a sua pessoalidade, mas ao unirem-se em sentido de propósito, eles estão em plena harmonia. Como já disse em aulas anteriores, não existe um plano B, um plano que foi falho, e aí teve que entrar com o socorro desse plano, que é o que parece, e eu já vi até alguns pregadores erroneamente assim pregando, né? Que Deus tentou salvar o povo, o Pai tentou salvar o povo, e o Pai não teve êxito no seu propósito, então Jesus ele entrou para suprir a necessidade, a lacuna que o Pai deixou. E aí Jesus também não teve um sentido completo, e aí o Espírito Santo entra para suprir a lacuna de Jesus. Então, quem garante agora que o Espírito Santo vai fazer acontecer aquilo que precisa acontecer, né? Então, esse é um pensamento totalmente errôneo, porque, muito embora nós estamos aí numa música que é linear, o processo de apresentação que o pai promoveu é como se dentro do elemento da música ele tivesse agora fazendo um solo. Enquanto esse instrumento ele está fazendo solo, os demais estão fazendo a base, ritmando e assim por diante, né? Então, enquanto o pai ele estava fazendo a sua parte solo na música, a música não deixou de acontecer porque os demais instrumentos eles estavam em atividade, fazendo a base, enquanto este instrumento sobressaiu com o solo. E a música ela não acabou. Então o pai, ele juntamente com o Espírito Santo, ele passa agora a fazer o solo, aliás, passa a fazer base, e Jesus vai atuar no solo. Então o solo de Jesus terminou e agora entra o solo do Espírito Santo. Então nós temos, até mesmo em sentido veterotestamentário, quando o Pai está atuando, ele está atuando e o Espírito Santo está coadjuvante, e nós temos alguns momentos de cristofania no Antigo Testamento, né? Nós temos a manifestação de Cristo de forma como o anjo do Senhor, conforme nós já estudamos esse conceito de anjo do Senhor. Depois, quando o Cristo ele vai fazer a sua parte solo na música, então ele vai dizer que ele não faz a obra de si mesmo, mas do Pai que o enviou, por intermédio do Espírito Santo. Então aqui estão os dois fazendo um trabalho de base e Jesus está fazendo um trabalho solo.
Ele está dando continuidade à mesma música. E agora nós temos aí a ação do Espírito Santo fazendo aí o seu solo, e o Espírito Santo, Jesus disse que aquele que viria após ele não falaria ou glorificaria a si mesmo, mas outorgaria glória a Jesus, e Jesus, por sua vez, outorgaria ao Pai, e assim o conceito divino, a deidade, seria glorificada. Ou seja, a música, ela permanece a mesma. Nós estamos ainda na mesma música, porém, nós estamos aí em um solo de cada um dos personagens. Né? Então, aí nós temos justamente esse sobressalto de um dos membros da Trindade. Então, o Pai está no Filho, o Espírito Santo está no Filho. Conforme ele mesmo testifica, o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, verso 1. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Cristo, de modo que os três são um. Ou seja, assim como a igreja ela precisa ser uma, Jesus ele mesmo faz essa oração, ele diz, Pai, eu oro por estes, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que eles sejam um em nós. Então, aqui nós vamos ter esse aspecto justamente dessa unicidade da deidade, ou seja, os três vão caracterizar um em sentido, um em propósito. A música que é literalmente linear. Então, o Espírito Santo tem a faculdade ou a capacidade de amar e de alegrar-se, ter deleite na comunhão. Foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima presença e à comunhão com Jesus, conforme diz a Bíblia de Estudos Pentecostal. Então, esse pensamento que é proferido aqui na Bíblia de Estudos Pentecostal, ele vai caracterizar essa faculdade mental que o Espírito Santo ele tem em sentido pessoal, né? Quando dizemos capacidade mental, não estamos aqui tentando propor um antropomorfismo, né? Dizendo que o Espírito Santo ele tem uma cabeça e na sua cabeça tem um cérebro e o seu cérebro que está atuante, não é propor aí um antropomorfismo, né? Mas é trazer um sentido pessoal divergente e característico da personalidade do Espírito Santo, para que haja um compreendimento dentro do conceito natural, porque a Bíblia em si ela usa uma roupagem natural, né? Você vê que Deus, ao longo dos tempos, ele vai falando de coisas transcendentes, ele vai falar de coisas celestiais, mas se Deus falar de coisas celestiais para nós não vamos entender nada, porque nós não conhecemos o céu. Então, como que o Senhor exemplifica o céu? Mediante aquilo que nós conhecemos. Então, mediante aquilo que nós conhecemos, o Senhor vai trazer uma exemplificação do céu. Então, em parábolas, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante a isso. Ele não diz que é isso, é parecido para que vocês entendam, né? Então, essa é a forma que Jesus ele vai manifestar para que nós venhamos a compreender as coisas celestiais. Porque a nossa mente finita, ela é muito débil para compreender a grandiosidade, a magnificência do que Deus ele é, ou daquilo que ele simplesmente representa, né? Daquilo que ele se manifesta a nós. A nossa mente aí é muito limitada para alcançar tal façanha. Então, desta forma, o Espírito Santo deve ser tratado como pessoa que é. Devemos em nossos corações tratá-lo como Deus. O Espírito Santo, ele é Deus.
devemos tratá-lo como Deus, presente, vivo e infinito. A ele devemos tributar amor e adoração. Quando nós pensamos no Espírito Santo aqui, é muito comum dentro da nossa racionalidade ou da nossa naturalidade humana, nós entendermos o Espírito Santo como um sentido de inferioridade em relação à Trindade. E o que traz muito essa ideia é justamente a qualificação que nós colocamos, que nós até a denominamos, e é muito comum o uso no nosso meio de falar como primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa da Trindade, aqueles que são adeptos da teologia da Trindade, né? Aqueles que são simpatizantes dessa forma, né? Porque existe aqueles que são unicistas, né? Então, eles vão entender esses conceitos de uma outra forma. Mas aqueles que entendem dessa forma o Espírito Santo em sua forma triuna, propondo aí a Trindade, essa Trindade aí nós temos o Espírito Santo atuando de uma forma totalmente divergente, ou seja, o Espírito Santo ele é Deus na Terra. Então, o Espírito Santo, como sendo Deus, não caracteriza como sendo a mesma pessoa do Pai ou a mesma pessoa do Filho. Entender o Espírito Santo como Deus é entender essência. A essência divina é aquilo que representa os três membros da Trindade. Então, aí, aqueles que professam, que têm a profissão de tal atributo que é divino, né, eles são caracterizados como Deus. Então, assim, qualquer pessoa, ela pode ser Deus, desde que ela prove que é Deus, né? Então, para ser Deus, nós temos aí três atributos básicos. Claro que temos outros, né? Mas aí três atributos básicos. Para uma característica de Deus, tal elemento ele precisa ser, em primeira instância, onisciente. Ele precisa ter a ciência de todas as coisas. Se ele tiver uma limitação, ele já não é Deus. Então, ele precisa ser onipotente. Ele precisa ter todo o poder. Se ele tiver todo o poder, e inclusive é o poder sobre a morte, né? Um Deus, ele não morre. Então, se ele é onipotente, então ele não está limitado à esfera humana, né? E aí nós temos a característica justamente de Jesus, né? Que Jesus, ele morreu em sentido corporal humano, mas ele por si só ressuscitou para nunca mais morrer. Então aí nós temos todo o poder de Jesus, a onipotência de Jesus, né? E então nós temos aí esses atributos que vão qualificar tal elemento como sendo Deus. Então, ele precisa ser onisciente, ele precisa conhecer todas as coisas, ele precisa ser onipotente e ele precisa ser onipresente, ele precisa estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí nós temos essa qualificação desse elemento como sendo Deus. Então, para que tal elemento seja Deus, ele precisa passar aí na prova desses elementos básicos. Eu não sou Deus porque eu sou finito. Eu não sou criador, eu não sou poderoso, eu tenho certo poder que me é atribuído pelo meu criador, mas esse poder ele tem limite. Eu posso estar presente, mas a minha presença ela é limitada, eu posso estar presente única e exclusivamente em um só lugar, porque eu sou finito. Então, eu só posso saber aquilo que eu tenho a capacidade de saber.
Eu não posso saber todas as coisas no mesmo momento. Então, não há como eu ser Deus. E nem tampouco algo inanimado, né? Muito menos. Né? Então, se algo tem a capacidade para ser Deus, seria algo que, no mínimo, tem que ser animado. Se é inanimado, piorou. Né? E se nem aquilo que é animado consegue preencher tais requisitos, que aí nós chamamos justamente da essência divina, e aí que nós qualificamos Pai, que tem esses atributos, o Filho, que tem esses atributos, e o Espírito Santo, que tem esses atributos. Então, eles têm atributos divinos. Então, como eles têm esses atributos divinos, qualifica como sendo Deus. E aí é justamente nesse campo que nós entendemos o Espírito Santo como sendo Deus. Ele não é uma força ativa vinda de Deus. Ele é Deus. Ele adveio de dentro do conceito divino e ele é Deus. Ele tem a expressão literal de vontade pessoal, coisa que nós vamos ver aqui ao longo do nosso estudo. Né? E aí nós temos aí essa pessoalidade do Espírito Santo, então ele merece sim a adoração, e como ele está aqui na sua parte solo, ele não retém essa adoração, mas ele leva essa adoração desse solo que ele está fazendo, ele leva essa adoração para a música. Ou seja, o sentido aqui não é o meu solo, o sentido é que esse solo faz parte da música. Então, a glorificação que o Espírito Santo ele recebe, ele outorga a Cristo e Cristo ao Pai. E o Pai recebe de forma divinal, ou seja, os três elementos da Trindade são glorificados mediante essa glória. Então, seria errado hoje nós aqui na esfera humana glorificarmos ao Espírito Santo? Não, porque o Espírito Santo é Deus. O que acontece é que ele não retém para si essa glória. Olha, é o meu momento, é o meu solo, então essa glória é minha. Ele não faz isso. Né? Ele discerne essa glória dentro do conceito divino. Então, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são glorificados com essa glória. E, assim também, o amor que nós tributamos ao Espírito Santo, esse amor também não é retido por ele, mas discernido entre o conceito divino. Então, nós amamos, quando amamos o Espírito Santo, nós amamos o Pai e amamos o Filho e ao Espírito Santo de forma completa. Né? Então, a sua personalidade é indicada pelo fato de que se manifestou em forma visível e corpórea de pomba. Então, aqui nós temos um sentido da sua manifestação, como quis ele se manifestar, manifestando assim um sentido e um aspecto de pureza, né? E aí nós temos Jesus sendo batizado, saiu da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba sobre ele. Né? Então, nós temos Jesus aqui na Terra, de forma visual. O João, ele consegue observar o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo de forma corporal. Então, nós temos aí já uma divergência dos membros da Trindade. Não tem como Jesus ser a pomba e a pomba ser o Espírito Santo. Aliás, não tem como Jesus ser a pomba e a pomba ser Jesus. Eles eram distintos um do outro. E aí João ouve uma voz que ecoa do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Né? Então, nós temos aí um terceiro elemento que vai ser distintivo dentro do conceito da Trindade. Pelo fato de que ele distingue nos seus dons, mas o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente, ou seja, particular é um único, particularmente a cada um como quer. Então, nós temos aí uma vontade própria, não é vontade de Jesus, mas Jesus
ele coabita com essa vontade, porque a música é a mesma, simplesmente é um solo do espírito que está dentro da harmonia e a tonalidade da música. Então, ele tem aí a manifestação da sua vontade própria. Algumas religiões, como a TJ, talvez tentam negar a personalidade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é descrito como não tendo uma forma ou tendo um corpo. Porém, a personalidade é aquilo que é dotado de inteligência, sentimento e vontade. Então, nesse texto que acabamos de ler, nós temos aí o Espírito Santo, para que ele manifeste uma vontade, ele faz uma seleção, ele faz uma escolha naquilo que é próprio, né? Se você vai presentear alguém, você vai presentear alguém por algum motivo, talvez porque um mereça mais do que o outro, ou porque um está sendo injustiçado em relação ao outro, ou porque você gosta daquele, então aí é empregado o intelecto. Então eu penso como vou fazer e o que vou fazer. E aí, pensando se tenho poder de fazer determinada coisa, eu vou agir segundo a minha vontade, porque eu sou um ser que pensa, eu sou um ser que tem sentimentos e um ser que tem vontades. Então, aí nós temos uma qualificação clara da personalidade do Espírito Santo, ou seja, a sua forma pessoal. Além disso, a falta de uma forma definida não é um argumento contra a realidade. Veja, por exemplo, a questão do vento. O vento é real. Apesar de não possuir uma forma, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então aqui nós temos uma forma pessoal. Então o Espírito Santo, ele é descrito também dentro desse contexto do vento, né? Tanto que a própria palavra espírito, do hebraico rua, né? E do grego pneuma, vai trazer essa ideia aí também de vento, que vai ser qualificativo acerca do Espírito Santo, ou seja, não tendo uma forma pessoal, o vento em si, mas nós podemos senti-lo de forma diferente. Né? Então, de forma mais intensa ou menos intensa, talvez de forma que não nos conceda uma sensação de frio, ou talvez de uma forma que nos conceda uma sensação intensa de frio, mas nós podemos senti-lo. Não é difícil de formar um conceito de Deus, o Pai, ou do Senhor Jesus Cristo, mas alguns têm confessado certas dificuldades em formar um conceito claro do Espírito Santo. Esse diagnóstico ele nos conduz a duas razões que nos ajuda a entender o vínculo e a atuação do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. Através das Escrituras, as operações do Espírito Santo são invisíveis, secretas e internas. Todavia, ele possui elementos particulares e evidentes à personalidade, tais como intelecto, conforme nós vimos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 11, né? Temos aí a vontade própria, então nós temos o verso 10 e o 11 aí. Vai propor também o seu aspecto de vontade dentro desse mesmo texto, e o aspecto de sensibilidade quando nós tratamos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 30, né? Ou seja, o Espírito Santo, ele entristece-se.
E uma força pessoal, a nossa energia da nossa casa, a nossa luz não tem como ficar triste com a gente, né? Ela é ligada ou ela é desligada e ponto. Então, para ter um sentimento, para se entristecer, precisa ter uma personalidade, precisa ser um persona, precisa ser qualificativo. E aqui nós temos justamente essa qualidade do Espírito Santo que vai entristecer-se, né? Não entristeçais o Espírito Santo com o qual estáis selados para o dia da redenção. Quem promove essa redenção é Cristo, porém por intermédio do Espírito Santo dentro do conceito do penhor. O Espírito Santo nunca fala de si mesmo, nem se apresenta. Ele sempre vem em nome de outro, né? Ou seja, Jesus disse que viria outro consolador que ficaria conosco para sempre, não falaria de si mesmo, ou seja, se é uma pessoa distinta, ou seja, Jesus disse que o Espírito Santo ele não falaria dele mesmo, né? Ou seja, para falar dele significa que ele tem qualidades e atributos, mas que ele traria glória a Jesus, mediante tudo aquilo que Jesus falou, e faria lembrar todos os conceitos divinos, né? Então, aqui nós temos esse conceito literal. Ele se oculta detrás do Senhor Jesus e nas profundezas do homem interior. Ele nunca chama atenção para si próprio, mas sempre para a vontade de Elohim, para a vontade de Deus, para a vontade da música que é completa. Não para um solo ele chama atenção, mas o solo ele leva a música a ser bonita, né? Não é para sobressair o solo, é para o solo trazer uma beleza para a música por completo e para a obra salvadora de Cristo. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir, conforme João 16 e o verso de número 13. Na tradução do Novo Mundo, vamos ler aqui esse texto de João, no capítulo 16 e o verso 13. Nunca tive essa curiosidade aqui, mas vamos ver aqui como é que está. 16, 13. No entanto, quando esse chegar, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, pois não falará de seu próprio impulso, ou seja, ele não falar de si próprio, ou seja, existe aqui uma propriedade, mas falará as coisas que ouvir e vos declarará coisas vindouras. Então, veja aqui, existe um atributo pessoal, e aqui nós estamos na tradução do Novo Mundo. Ok? As atitudes e ações do Espírito Santo, que somente uma pessoa pode crer ou pode ter. As crenças na pessoalidade do Espírito Santo é uma das características da fé cristã. A palavra de Deus nos revela que o Espírito Santo é uma pessoa, pois menciona atitudes e ações do Espírito que somente uma pessoa pode ter. Ele possui uma mente, vontade, emoções, que são características de uma pessoa. Na Bíblia, o Espírito Santo é revelado como pessoa, com a sua própria individualidade. Então, nós temos aí o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 3.
Segunda de Coríntios, capítulo 3. E o verso 17 e o 18. Que diz assim, ó. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos ler aqui esse mesmo texto na tradução do Novo Mundo. Que diz assim: ora, Jeová é Espírito. E onde estiver o Espírito de Jeová, aí a liberdade, ou seja, existe uma presença. E todos nós, ao passo que com o rosto desvelados, refletimos como espelho a glória de Jeová. Somos transformados à mesma imagem, de glória em glória, exatamente como foi feito por Jeová, o Espírito. Ou seja, trazendo aí, mais uma vez, a divindade do Espírito e o contexto literal de Deus para a atuação entre toda a humanidade. Então vamos lá. Não vou tratar aqui a cada verso, mas o Espírito Santo em si, ele tem uma ação presente, ele tem uma ação geradora, ele tem uma ação preparadora e ele tem uma ação operatória. Ele é uma pessoa divina, como o Pai e o Filho. Ele tem atributos pessoais, a saber, ele pensa conforme Romanos 8:27, ele sente conforme Romanos 15:30, ele determina conforme 1 de Coríntios 12:11, e tem capacidade de amar e de alegrar-se na comunhão. Foi enviado pelo Pai para levar os crentes a uma íntima presença, comunhão com Jesus, conforme nós podemos ler na Epístola de João, capítulo 14. À luz dessas verdades, devemos tratá-lo como pessoa que é e considerá-lo Deus vivo e infinito em nosso coração, digno de nossa adoração, amor e dedicação. Vejamos algumas provas bíblicas. O Espírito Santo, ele se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, conforme eu já fiz menção aqui de Efésios 4:30. Somos admoestados ou somos ensinados, alertados a não entristecer o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele tem aqui esse ato característico, retratando, portanto, que ele possui emoções de uma pessoa. Ele sofre quando pecamos e entristece com a manifestação do nosso pecado. O outro ponto é que o Espírito Santo, aqui, biblicamente falando, quando nós lemos Tiago capítulo 4, verso 4 e 5, nós temos aqui o sentido de ciúmes, né? Então, nós temos aqui a palavra ciúme, que do grego é zeloi, que foi traduzido para o português como ciúme, né? Porém, a tradução mais adequada aqui de zeloi seria justamente o cuidado intenso, né? Então, diz o texto sagrado: infiéis, não compreendeis que a inimizade, aliás, que a amizade do mundo
é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, aqui de conceitos, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura que é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Então, aqui o texto mais adequado seria que em vão diz a Escritura que é com o zelo intenso que anseia o Espírito Santo que habita em nós. Então, quando traímos Deus através dos nossos pecados, ambiguidades, contradições, negações da fé, amaziamentos com o mundo, o Espírito Santo de Deus tem esse zelo como o marido quando a mulher adúltera e vice-versa. Ele sente esse zelói, né? Ele sente aqui esse intenso cuidado dentro do conceito espiritual, né? Dentro do conceito moral, né? Impureza, idolatria, o amor ao dinheiro, que é o contexto econômico, o político, a paixão por esperanças políticas mais acentuadas em relação ao programa humano no que tange ao reino de Deus. Então, aqui, esse conceito de ciúmes, né? Eu, particularmente, eu não gosto do emprego dessa palavra ciúmes para o conceito divino, né? Porque ciúme é algo humano, né? Algo humano dentro da proposta da ruptura. Porque quando nós falamos de ciúme, ciúme caracteriza eu achar que o objeto do ciúme ele pode me trocar por outro, né? Então, eu penso que eu posso ser trocado por outro quando eu qualifico o outro maior do que eu, né? Então, eu tenho o ciúme da proximidade do objeto com o outro, né? O objeto aí, estou falando sujeito, tá? E dentro dessa característica, dentro do sentido humano, nós temos aí esse sentimento de perca, né? Esse sentimento de competitividade, coisa que não acontece dentro do conceito da esfera divina, né? Então, jamais o Espírito Santo, como sendo Deus, ele teria, olharia para nós, né, o sujeito, o objeto, olharia para nós com medo de nós acharmos que o mundo é melhor do que ele, né? Ou seja, ele não qualifica o mundo maior do que ele porque ele é criador do mundo. Então, o criador é maior do que a criatura, né? Então, foi Deus quem criou o mundo, foi Deus que criou tudo que nele há. E aí, dentro desse aspecto, não existe aí um ciúme da parte de Deus, mas sim um cuidado. Ou seja, olha, se você se iludir com este que está se apresentando diante de você, ele simplesmente ele vai te destruir, será nocivo para você. Então, com o zelo, o que o Espírito Santo ele faz? Ele adverte, ele admoesta, né? Ele precavê da destruição. Então, aí o zelo que é proposto dentro do conceito divino, ele é divergente do ciúme que é proposto dentro do conceito humano. Então, eu particularmente, eu acho incabível essa palavra para o Senhor, né? Porque o Senhor é perfeito e ele não está aqui aderindo à nossa ruptura humana, né? Nem mesmo Jesus, humanizando-se, ele sentiu ciúmes, né? Jesus, mesmo sendo homem, ele não teve aqui esses sentimentos pejorativos em conceito humano, né? Então você vê que o mesmo Jesus sendo traído, Jesus ele olha para Judas, o objeto da traição, e ele olha para Judas e com o amor literal, Jesus olha para ele e diz amigo, né? Jesus não estava ali sendo um hipócrita ou até mesmo falando de uma forma
antagônica, né? Com ironia, né? Jesus estava olhando para ele amigo, mas na verdade chamando ele de inimigo. Não. Jesus estava falando com pureza, com singeleza de coração, né? Jesus realmente considerava Judas como amigo. Judas não tinha essa recíproca para com Jesus, mas Jesus, ele tinha um sentimento verdadeiro, mesmo estando em um corpo carnal. Então, tal sentimento de ruptura é incabível dentro do conceito divino, né? Mas ele tem aqui, sim, o sentimento, né? E precaver-nos de toda destruição, então ele tem um zelo intenso por nós, né? A questão aqui desse texto é justamente que essa palavra aqui, do grego, é zeloi, e zeloi ela pode ser traduzida tanto por ciúme como por cuidado intenso, né? E ao invés de ser traduzido por cuidado intenso, então qualificou aí com os ciúmes, né? Que aí traz esse pensamento que hoje é tido pela maioria aí dos leitores da Bíblia. Então o Espírito Santo pensa, aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. É aquele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Neste texto, as Escrituras dizem que o Espírito Santo examina os corações, ou seja, examinar é raciocinar, é calcular, emitir juízos. Uma força jamais seria capaz de calcular, jamais seria capaz de examinar. Somente uma pessoa pode fazê-lo, em uso das suas faculdades. Então, ele faria isso, né? Então, quando nós oramos a Deus, às vezes nós oramos pensando no nosso momento. Mas o Espírito Santo, que é eterno, e ele enxerga além do que os nossos olhos naturais podem enxergar, quando nós oramos pedindo algo ao eterno, o Espírito Santo ele vai discernir essa oração. Ele vai dizer qual é o âmago da nossa alma, ou seja, o que realmente a nossa alma precisa. A nossa boca, ela diz uma coisa, mas a nossa alma, ela tem outra necessidade. Então, o Espírito Santo, ele examina e assim pode elevar a nossa oração dentro do conceito divino com maior propriedade. O Espírito Santo tem sentimentos, então vai dizer, ó, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, Romanos 15:30. Neste texto, as Escrituras dizem que o Espírito Santo tem amor, ou seja, ama, tem sentimentos. Uma força não pode amar, somente uma pessoa pode amar. Até porque amar, dentro do conceito hebraico, a palavra ahavá, que é amar, né? Amar é dar. Então, nenhuma força pode dar nada para ninguém, né? Ou seja, o amor ele é a expressão presente. Então, somente uma pessoa ela pode amar quem está presente, né? Então, quem não está presente não pode sentir o amor, não pode se sentir amado. Então, gestos é quem denominam que realmente existe o amor. Então, aí, só uma pessoa pode conter tais gestos. Mas em outro trecho, a Bíblia recomenda que o Espírito Santo pode também, em sentido, mesmo amando, ele pode aí ter tristeza, uma força, um fluir, nunca pode ficar triste, somente uma pessoa pode ficar triste. O Espírito Santo, ele determina, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente como quer. Neste texto é dito que o Espírito Santo reparte como quer os dons espirituais entre os crentes, ou seja, tem vontade, tem autodeterminação, algo que jamais uma força pode ter, mas somente uma pessoa pode tê-lo. O Espírito Santo, ele convence, e quando vier convencerá o mundo aqui, pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado.
Para ter um convencimento, precisa-se ouvir o argumento. Então, eu vou propor o meu argumento pelo caminho que eu estou seguindo, e vai ser proposto para mim por aquele que está divergente do meu pensamento. Ele vai propor um sentido contrário mediante ao que eu disse. Ele vai me trazer uma explicação mediante aquilo que eu disse. E uma máquina, uma força, ela não pode fazê-lo. Precisa-se ter qualidades ou faculdades mentais para que haja ação do convencimento. Uma força não pode convencer, quando muito pode obrigar uma determinada atitude. Só uma pessoa pode convencer alguém, pode argumentar e obter anuência, a adesão à vontade de outra, certo? Então o Espírito Santo, ele glorifica, ele me glorificará, dizendo Jesus ali em João 16,14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. Ora, uma força não pode dar glória a ninguém, porque dar glória é reconhecer que tal indivíduo é digno de louvor, é digno de elogio, é digno de glorificação. Para isso precisa ter um entendimento. Porque glorificar, dar glória, envolve consciência, capacidade para perceber que alguém é divino e porque isso merece honra e glória. O Espírito Santo tem consciência de si mesmo e dos outros, mas quando vier aquele mesmo Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá do que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ver. Jesus revelou que o Espírito Santo não fala de si mesmo. Ora, se o Espírito Santo não fala de si mesmo, é porque sabe discernir entre si e os outros. Essa expressão bíblica é muito importante porque desmente todo e qualquer pensamento que busca entender nas pessoas divinas tão somente um modo, ou seja, tão somente uma expressão de uma suposta única pessoa. Como dizem aí tanto os unicistas quanto os modalistas, que revelam-se em movimentos distintos. Aqui Jesus é bem claro ao dizer que existe aquilo que é do Espírito Santo e aquilo que é do Filho. E, por extensão, podemos inferir aquilo que é do Pai e aquilo que é do Espírito. Se o Espírito glorifica o Filho e não fala do que é de si mesmo, é porque existe aquilo que lhe é próprio e, assim, o que é próprio de Cristo. Tem-se, portanto, que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, né? Então, a modalidade, ou o modalismo, né? Vamos assim dizer, ou até mesmo o unicismo, o sabelianismo, né? Então, acaba não tendo aí uma substância dentro desse contexto. Por quê? Porque existe a distinção que é de um, que é do outro. O Espírito Santo fala. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Aqui Filipe, né, que encontra com o eunuco, que está retornando ali o eunuco da rainha de Candace. Aqui percebemos que o Espírito Santo é um ser que fala. Ora, uma força não pode falar, mas uma pessoa, sim. Tanto é certo que o Espírito Santo fala que, em Atos 13:2, isto é explicitamente mencionado, como também em Timóteo, capítulo 1, verso 4, bem como Hebreus 3:7. Bem, assim, todas essas cartas que Jesus enviou às igrejas da Ásia Menor, como no instante em que fazia a revelação a João das coisas que brevemente iriam acontecer, ele vai falar que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, o Espírito fala às igrejas. O Espírito Santo ouve. O mesmo texto já mencionado, de João 16:13, a Bíblia diz que o Espírito Santo dirá aquilo que tiver ouvido.
Portanto, é um ser, uma pessoa, pois tem capacidade de ouvir e não é um simples ouvir, mas um ouvir que retém e que discerne aquilo que ouve para depois anunciar. O Espírito Santo ensina, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, disse que vos ensinará todas as coisas e ele vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Só uma pessoa pode ensinar, somente uma pessoa pode ser mestre, e o Espírito tem como ser das suas principais funções a de ensinar os discípulos do Senhor Jesus enquanto estiverem aguardando o seu Senhor para a sua estada juntamente com ele. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso mestre pessoal. O Espírito Santo ora, né? A oração aqui, vocês bem sabem que oração é fala, né? E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, né? Aquilo que eu acabei de explicar aqui há poucos instantes da oração conveniente, a oração que a boca fala, mas a necessidade é outra, né? Mas o mesmo Espírito intercede, ou seja, ele interpela no meio do caminho por nós com gemidos inexprimíveis. E porque sois filhos de Deus, enviou os vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Ao dizer que o Espírito Santo ora, ajudando os crentes nas fraquezas, o texto sagrado mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, pois somente uma pessoa pode orar. Então, qualificando aqui de forma geral, de forma sintética, né? Em síntese aqui, nós temos aqui o Espírito Santo é uma pessoa. A personalidade está envolvida na mente ou a intenção do Espírito, que é considerado entidade pensante, assim como 1 de Coríntios 2:11, o Espírito Santo conhece, não se trata de um ser friamente intelectual, pois Paulo fala do amor do Espírito e da possibilidade de entristecer o Espírito Santo. O amor e cuidado do Espírito Santo pelas pessoas são vistos na intercessão intensiva, com gemidos inexprimíveis. Ele consegue sentir a nossa necessidade, sentir a nossa dor. E isso de acordo com a vontade de Deus, o que enfatiza a união do Espírito Santo quando ele clama. Habita nas pessoas e as dirige, as ensina, o próprio Espírito testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, ou seja, Romanos 8:16. Paulo, repetidas vezes, associa o Espírito com o Pai e o Filho, como, por exemplo, quando diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vocês. Então, aqui nós temos, dentro do conceito musical, nós temos aqui, mais uma vez, aquele sentido do solo, né? Então, aqui, o solo de Jesus aqui é a graça, ou seja, o favor imerecido de Jesus, o amor do Pai, aqui seria o solo do Pai, ele amando, e o solo do Espírito Santo seria a comunhão que ele promove. Então, aqui dentro do conceito da mesma música. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, aqui nós temos a manifestação tríplice do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo como pessoa, do Espírito Santo como Senhor e o Espírito Santo como Deus. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada para cada um para o que for útil, ou seja, o Espírito Santo ele atua de forma eficaz, com utilidade, não é simplesmente por nada. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos.
Efésios 4, do 4 ao 6. Não se pode imaginar que Paulo quisesse nos dizer que, apesar de o Pai e o Filho serem pessoas, o Espírito Santo não é uma pessoa. Os três são invocados em pé de igualdade, dentro da bênção literal, dentro da ideologia da bênção apostólica, né? Então, o apóstolo Paulo sempre ele outorgava aqui em pé de igualdade o conceito da Trindade, ou seja, o Pai ele tem o mesmo poder do Filho, que tem o mesmo poder do Espírito Santo, porém cada um aí faz um solo na música, mas todos contribuem para uma mesma música. Então nós vamos ficar por aqui por hoje. Que o Senhor ele continue discernindo essa palavra, esse estudo sistemático, pessoal da pessoa do Espírito Santo, que ele continue discernindo em cada um de vós, os vossos corações sejam inundados pela sabedoria e o entendimento que o Espírito Santo traz, para que a cada dia nós possamos conhecer mais e mais dos mistérios de Deus, aquilo que está oculto diante dos nossos olhos. Está aí, revelado nas Sagradas Escrituras, mas os nossos olhos carnais não conseguem contemplar. Então, que o Espírito Santo possa traduzir de forma inteligível aos nossos olhos e à nossa intelectualidade, para que possamos compreender a cada dia mais e mais acerca de Deus. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.